Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, fazendo a cobertura diretamente das instalações da ConnectWay aqui na FutureCon 2024, trazendo um pouco as perspectivas, as tendências, aquilo que a gente está vendo de interessante no evento. E eu chamo a atenção para o fato de que no evento desse ano, redes privativas estão dando o tom geral de todas as exposições, de todos os debates, de todas as discussões. Basicamente, o que a gente está vendo é o mercado de telecomunicações sair daquele nicho das operadoras de telecomunicações tradicionais, mesmo dos ISPs, dos pequenos provedores de internet, e migrar para as empresas, muitas vezes migrar também para governos que estão desenvolvendo redes dedicadas para políticas públicas. E para falar um pouco sobre isso, a gente tem aqui como nosso convidado o Paulo Frosi, que é justamente o diretor responsável pela área de Enterprise da ConnectWay, patrocinadora desse podcast, mais uma das principais empresas distribuidoras de tecnologias e soluções, justamente com foco hoje nesse mercado de enterprise, nesse novo mercado de redes privativas que está surgindo, né, Paulo? Eu queria que você me ajudasse a analisar um pouco esse movimento, por que o mercado está valorizando cada vez mais esse tipo de conectividade, esse tipo de solução, né? E se você, assim como eu, enxerga isso como uma tendência não só para o mercado corporativo, mas também para as próprias empresas de telecomunicações que estão apostando cada vez mais nesse segmento. Certo, perfeito, Samuel. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Prazer poder estar falando aqui com vocês. Enfim, acho que você colocou muito bem, né? Acho que o momento agora, de fato, são de redes privativas, sejam elas fixas ou redes móveis, né? A gente, nessa caminhada de trazer novas soluções para o mercado enterprise, a gente foca bastante tanto em setor público quanto utilities e também no setor privado, né? E é unânime, assim, a vontade dos órgãos das principais empresas em si terem o controle da própria rede, né? Terem a possibilidade de tomar as decisões e não depender de um terceiro para que ela utilize, né, e faça uso daquela rede, né? Então, a gente percebe que tanto, como você falou, no setor privado, empresas de energia, por exemplo, já estão construindo redes privativas em LTE, por exemplo, para melhorar a acessibilidade nos campos de geração de energia. A gente acabou de implementar um caso semelhante, recentemente aqui no Brasil. Foi o primeiro caso de rede privativa já no setor elétrico, inclusive, o que já se esperava como uma tendência, desde a discussão da Anatel, da frequência dos 700, 410, etc. Então, para mim, isso já fica claro, essa preocupação, e tem virado uma tendência também nos outros clientes, né? A gente já abre discussão aí com vários outros clientes com relação à mesma solução. E no setor público, né, a gente também tem acompanhado, através da nossa parceria com a Huawei, justamente pelo nosso expertise de conectividade, né? A ConnectWay, ela é oriunda desse mundo de infraestrutura, conectividade IP, trabalhando em processos também de setor público. Então, ou seja, alguns estados estão construindo as suas próprias redes, né? Desde a camada de fibra, a camada IP, a camada de cibersegurança, buscando soluções integradas para que eles tenham um maior controle dessas infovias estaduais e de como eles estão entregando conectividade na ponta, né? Então, eu concordo com você, tem sido sim uma tendência, e a gente não está focando simplesmente em um tipo de tecnologia, né? Mas uma somatória de tecnologias e soluções que trazem essa versatilidade e esse controle maior para a mão das empresas e dos órgãos públicos, né? Você mencionou justamente essa questão das redes dedicadas à implementação de políticas públicas ou a operação, a funcionalidade dos órgãos públicos. Sim. E aí eu imagino que, do ponto de vista do gestor público, daquele que está atuando, seja para contratar uma infraestrutura, seja para fazer uma licitação, um leilão, em que essa infraestrutura vai ser implementada por um projeto público, um grande desafio de decidir que tecnologia que ele vai usar, né? Porque quando a gente olha
o que tem no estado da arte do mercado, muitas vezes é uma tecnologia que está num valor inalcançável para uma política pública. Por outro lado, ele também tem que pensar no longo prazo, uma tecnologia que vai ser base para aquela política de conectividade ou para aquela política de serviços digitais no longo prazo. Como que você acha que esse gestor público, esse formulador de política hoje consegue tomar essa decisão com base no que ele está vendo de tecnologia? O que vocês aconselham eles no momento em que eles analisam as tecnologias que vão colocar? Para que caminho seguir? Perfeito, Samuel. Cara, eu vejo da seguinte forma, né? Nos casos que a gente tem acompanhado, principalmente, a gente percebe um balanço entre o investimento versus a usabilidade da rede e a durabilidade daquela rede, né? Eu vou te citar um exemplo que está acontecendo agora, por exemplo. Você dificilmente vai ver, pelo menos nos casos que a gente acompanha, uma rede sendo decidida somente por preço, né? A gente percebe que os órgãos públicos, principalmente, estão preocupados em ter um equipamento de qualidade, uma rede robusta, uma rede segura, e estão tomando essa decisão principalmente pela usabilidade dessa rede, né? São as infovias que a gente acabou de comentar um pouco antes, uma rede versátil que te dê a chance de você fazer uso dela para vários níveis de necessidade dentro do setor público, levar uma conectividade na escola, levar uma conectividade de maior dedicação para serviços críticos e aí por diante, né? Então, ou seja, esse gestor, ele lança a mão hoje, é o que a gente percebe, de conversar com o mercado, né, e de forma ampla, de forma aberta, com os principais players que são hoje referência em termos de conectividade e estão optando sempre por colocar tecnologias já pensando no longo prazo, né? Uma rede dessa tem um custo elevado de implantação, né? É um investimento robusto a ser feito, então a gente já consegue perceber que o investimento está sendo feito com preocupação de longo prazo, né? Contratos duradouros. Em termos de política pública, Samuel, eu cito bastante um caso que eu achei que foi exemplar, que foi adotado pela Anatel no leilão do 5G, né? Em que a União não fez uso dessa arrecadação e sim reinvestiu esse recurso em prol da população, né? Que é o caso, por exemplo, da IAF, com a rede que ela está fazendo agora, tanto a rede privativa de celular, a rede segura, né, de celular, quanto também uma rede própria para disponibilização de serviços em conjunto com a Telebrás, né? Então, eu acho que em termos de políticas públicas, o que foi feito pela Anatel é importante, eu acho que é um case a ser seguido, não só para os próximos leilões, mas também para que o Estado pense em como conseguir balancear essa arrecadação versus o uso dessa rede, né, e de como o dinheiro está sendo gasto em prol de levar uma conectividade de qualidade. Então, em linhas gerais, acho que é um pouco disso, né? Qualidade sempre, mais com um custo que faça sentido e se justifique para longo prazo, e as políticas públicas andando em paralelo, né? Eu vou citar um caso simples aqui que a gente está fazendo agora, tem um processo que o mercado está bastante ciente, inclusive acontecendo no Centro-Oeste, em que o Estado está fazendo basicamente como se fosse uma operadora, né? Está lançando fibra, está fazendo toda a parte de investimento nessa rede em vários níveis, colocando inclusive um core de voz para ser utilizado, e a tendência é que isso vire um serviço duradouro do próprio Estado para atender o próprio Estado e municípios da região. Então, eu entendo que é um caminho aí sem volta e que bom que isso está acontecendo, que é um momento de tecnologias que suportam essa necessidade de longo prazo no mercado de banda larga cada vez mais exigente. O aspecto importante que você mencionou é que tanto o setor empresarial, o setor corporativo, que está entrando cada vez mais em redes privativas, quanto também o setor público, com essas iniciativas das infovias, da infraestrutura que está sendo implementada para dar atendimento e suporte para projetos de políticas públicas ou para operação do governo, não são experts em operação, não são empresas que sabem operar, ou que têm cultura de operar, ou que têm mão de obra qualificada para fazer operação. Como vocês orientam eles se é um modelo de parceria, um modelo que eventualmente eles possam trabalhar em conjunto com operadores de telecomunicações tradicionais ou com entrantes em telecomunicações
como resolver esse problema do dia seguinte. Bom, a rede está pronta, agora eu faço o que com ela? Exato. Perfeito. Acho uma excelente pergunta, Samuel. Eu vejo que está acontecendo uma solução híbrida, tá? O pessoal tem optado por fazer um investimento, sim, upfront nessa rede, mas também tem contratado, geralmente, um serviço de operação dessa rede, que permita com que ele faça uma transferência segura desse recurso, que mantenha o uso da rede de forma bastante responsável, né? Que a rede entregue o valor a que ela se propõe, e você receba essa rede posterior, uma rede já madura em uso, né? Esse caso mesmo que eu acabei de citar, o contrato ele é híbrido, ou seja, uma parte vai ser como investimento, como CAPEX, outra parte vai ser como OPEX. Então, ou seja, o vencedor nesse caso, a empresa que for a ganhadora nesse processo, ela vai ter que operar essa rede também por 3 anos. Isso no setor público, tá? Já tem sido uma tendência. E no setor privado, geralmente a gente tem visto também a busca por consultorias, tanto na implantação quanto no uso da rede, períodos menores, porque o setor privado geralmente ele tem uma velocidade um pouco mais acelerada, mas a preocupação de não somente a compra de equipamento. A gente tem falado muito sobre projetos fim a fim, ou seja, a gente participa desde a concepção, na decisão da tecnologia, no uso daquela rede e no investimento responsável, para que você não compre mais do que você precisa, e também com a preocupação de fazer uma transição segura dessa rede, geralmente com serviços agregados, seja de gestão com segurança, no caso do SOC, seja na operação mesmo em campo, para garantir troca de equipamentos, para garantir reposição de equipamentos em caso de falha e aí por diante. Ou seja, o serviço tem sido feito de forma completa, não somente a parte de equipamentos. Entendendo agora um pouco onde é que a ConnectWay entra nesse jogo, é claro que vocês já têm toda a expertise de conhecer os equipamentos, de saber o que oferecer, de montar essas soluções, mas vocês se colocam hoje como um integrador desses projetos. Uhum. Vocês desenvolvem esses projetos para mostrar para os governos a necessidade de contratarem, ou as empresas a necessidade de contratarem, ou vocês atuam como consultores, vamos dizer assim, para orientar como é que vão funcionar essas contratações? Perfeito. Eu costumo dizer que a ConnectWay é uma empresa fim a fim, né? A gente está do lado dos nossos clientes para apoiá-lo em todas as fases do processo. Respondendo à tua pergunta, a gente tem tanto equipe que pode dar a consultoria, acompanha o cliente na concepção do projeto, quanto também trazer e importar os equipamentos, aí eu já estou falando um pouco de distribuição de produtos e integração, ou seja, nós temos equipe hoje capacitada para fazer tanto a operação, quanto a implantação primeiro, quanto a operação da rede, né? Então, respondendo de forma objetiva para você, a ConnectWay hoje, a gente chama que é um distribuidor de valor agregado, ou seja, a gente entrega para o cliente todo o processo, né? Para que ele tenha valor e extraia valor daquele investimento, tá? Então, ou seja, no nosso time de pré-vendas, arquitetura de solução, que geralmente a gente coloca à disposição dos nossos clientes até de maneira gratuita para apoiá-lo no problema que ele está tendo e qual investimento vai ser feito, mas a gente também entra em toda a fase do processo, na definição do equipamento, na venda do equipamento e na entrega do serviço. Então, de maneira geral, a ConnectWay, nos 25 anos que ela tem, ela se desenvolveu muito no mercado de telecom, né, em geral, tanto atendendo as operadoras competitivas, ISPs e grandes operadoras, e agora traz essa expertise também para o setor de utilities e setor público, fim a fim, ou seja, eu consigo entregar para o meu cliente tudo o que ele precisa em toda essa cadeia de implantação. Ele não vai precisar se preocupar em ter mais de um player para atendê-lo. E o teu relacionamento é só com as empresas e governos que necessitam dessas soluções, ou vamos supor que um provedor de internet, um parceiro da ConnectWay em outras frentes, diga, olha, eu estou querendo atender agora o mercado B2B, eu passei a ter interesse no mercado B2B também. O que eu preciso fazer para chegar nesse cliente? O que eu tenho que oferecer para ele? Vocês ajudam também nessa frente? Sem dúvida. Inclusive, esse foi o primeiro, quando nós abrimos essa unidade, né, que eu sou responsável de... Tem um ano, né, você falou? Não, ela já tem 3 anos, na verdade, e um ano que a gente está mais forte em setor público, mas a parte de utilities e venda de valor agregado para os ISP já acontece há mais tempo, né? Hoje, o meu cliente ISP, eu entrego para ele
toda a parte de pré-venda, a parte de concepção do projeto, implantação, venda o equipamento e utilizo do relacionamento dele na ponta para que ele consiga trazer nova receita. Eu discuti isso ontem no nosso painel, inclusive aqui na feira, com o pessoal da RNP, o pessoal da Telcomp, que estava lá, falando um pouco com o Luiz sobre isso. Hoje você vê que os SPs, basicamente, o crescimento orgânico, ele é praticamente inexistente, né? As redes já estão implementadas, você tem muito pouco crescimento de B2C. Ou seja, a nossa discussão com eles hoje é oferecer algo mais amplo, que ele monetize essa rede de uma melhor forma e, sem dúvida, o relacionamento que ele já tem regional, seja para o setor público, já tem link na prefeitura, já tem link em algumas escolas, o que ele oferece a mais. E aí a Conecto entrega para ele também toda essa expertise, desde acompanhamento de edital, batimento de edital, a poder propor também algumas sugestões para o nosso cliente, utiliza a nossa estrutura de forma gratuita, ele não precisa ter um investimento para isso, que não é o core business dele, mas ele utiliza desse relacionamento que ele já tem e da rede dele para gerar nova receita com o nosso suporte. Isso tem funcionado bastante. Agora, para a gente finalizar, muitas vezes eu conversando com empresas, com integradores que estão atuando nessa frente de redes privativas, eles me chamam a atenção, olha, como muitas vezes essas empresas não têm expertise em telecom, não têm a expertise no desenvolvimento de infraestruturas de TIC, algumas coisas acabam ficando em segundo plano, que são absolutamente importantes. Segurança é uma delas, gerenciamento, capacidade de gerenciamento dessa infraestrutura, escalabilidade. Você considera que as soluções, as tecnologias que já existem hoje para o mercado de operadores, elas são suficientes para o mercado enterprise ou para o mercado governamental? Ou é necessário mais uma camada aí de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de software, para a gente conseguir chegar nesse nível de segurança, escalabilidade e gerenciamento? Samuel, eu entendo que as soluções sim já existem, a gente costuma trilhar esse caminho, né? Já usar o que deu certo, principalmente nas grandes operadoras, para fazer esses projetos menores e mais focados para o setor público e privado, mas a gente insiste fortemente sempre que você traga junto uma camada de valor agregado de serviço adicionado, principalmente para que ele tenha a segurança de que o recurso está sendo bem utilizado, né? E às vezes a gente faz isso até de forma gratuita, a gente entende que o nosso cliente ele precisa ter segurança sobre o investimento que ele fez e a gente quer que ele faça novamente, transacione de novo com a gente. Então, a gente insiste para que esse serviço seja adicionado, né? Eu entendo que não há necessidade de desenvolvimento, as soluções elas já são totalmente adaptáveis para cenários menores, sem dúvida, maduras, e isso os principais players do mercado conseguem entregar isso de forma bastante tranquila, né? E todos os níveis, né? Os próprios fabricantes se preocupam hoje em equipamentos de rede, por exemplo, já incluir uma camada de segurança, uma camada de firewall, já tem na mesma linha de gerência, a mesma gerência trabalhando para fazer a gestão da rede em uma única aplicação, né? Inclusive aplicando inteligência artificial para prever paralisações de rede, prever problemas. A solução está muito madura hoje, muito bem desenvolvida. Acho que o cliente ele precisa entender que não basta trazer equipamentos, ele tentar fazer como muitos ISPs fizeram no passado. Eu acho que está cada vez mais claro para eles que as integradores como a ConnectWay e outros que a gente sabe que existem no mercado conseguem agregar valor também na implantação, na operação e que ele faça bom uso do investimento, que a gente sabe o quão complexo é hoje em dia no mercado cada vez mais competitivo, né? Eu tenho certeza que esse movimento que a gente está vendo agora de fortalecimento das ideias de desenvolvimento de redes privativas, de projetos de políticas públicas com redes dedicadas, não é só uma moda, não é só um hype, de forma alguma, né? Na verdade é uma tendência à medida que todos esses setores passam por um processo de transformação digital, né? Sem dúvida, e é interessantíssimo quando você vê, por exemplo, você citou o caso das infovias, né? Não é conectividade por conectividade, você pavimenta um caminho de desenvolvimento da solução, né? De desenvolvimento das cidades que estão ao redor. Você vê, poxa, ontem no painel a gente conversava, o próprio Oswaldo da RNP ainda comentou um link de 700 mega a R$ 69 no interior do Pará, né? Às vezes você não consegue esse preço aqui, então
o desenvolvimento que as infovias, as redes privativas geram em termos de negócio para a população, eu acho que é um caminho sem volta e, de fato, não é um movimento simplesmente uma nova tecnologia. Eu acho que veio para ficar e concordo muito que traz só benefícios tanto para a população quanto para a geração de novos negócios. Perfeito. Paulo, te agradeço imensamente por esse bate-papo. A gente realmente deu essa panorâmica de o que está acontecendo hoje, não só nesse evento na FutureCon, mas em todo o mercado, e parece que esse aí é o caminho. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço, Samuel. Vamos em frente. Obrigado aí pelo convite. Boa feira pra gente. Obrigado. Maravilha. É isso, pessoal. Ficamos assim com mais um episódio do nosso Boletim Teletime. A gente volta em breve com outro entrevistado, com outro tema importante para vocês. Mais uma vez, obrigado pela generosa audiência de vocês sempre. Tchau, tchau.